Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 8 ao 12. Está escrito: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Os judaizantes, que são os judeus que se tornaram cristãos, mas queriam trazer a lei para a graça, haviam promovido um retrocesso espiritual na vida dos cristãos da Galácia. Pois, tendo escapado da escravidão pagã, estando em Cristo, estavam retrocedendo para a escravidão da lei. Portanto, estavam abandonando o privilégio de chamar Deus de Pai para seguir princípios e regras impostas por homens. Jesus não nos desamarrou das cordas da morte para amarrar-nos com as cordas da maldição da lei ou da própria religião. Ele desamarrou-nos para deixar-nos livres, para servir a Deus, com plena liberdade em Cristo Jesus. Não para fazer o que queremos ou o que desejamos, mas sim para reconhecermos que se Ele não tivesse tomado a iniciativa de vir até nós, nós não teríamos condições de ir até Ele. Na ressurreição de Lázaro, só para efeito de ilustração, quando o morto saiu do túmulo, tendo as mãos e os pés enfaixados, Jesus disse: desamarrai-o, desatai-o, desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, deem liberdade a ele. Quando nós ressurgimos dos mortos espiritualmente, depois do batismo, Jesus nos desamarrou das garras do pecado e nos libertou do império das trevas para a liberdade. Somos livres em Cristo. Não vivemos amarrados na religião e também na lei de Moisés. Eles, porém, depois de estarem livres, tornaram-se presos aos rudimentos fracos e pobres da religião. E ninguém pode tornar-se forte mediante a fraqueza, como ninguém pode tornar-se rico através da pobreza. Chega de tanta pobreza, chega de tanta fraqueza. É incomensuravelmente melhor, infinitamente melhor, receber o poder salvador do Evangelho, da simplicidade do Evangelho e as suas riquíssimas heranças que Ele nos concede por meio única e exclusivamente de Jesus. A igualdade é estabelecida aqui
não há mais judeus, não há mais gregos. O que nos une não é a lei de Moisés, pois, como ele já disse anteriormente, pela lei ninguém será justificado, mas sim através da graça de Jesus Cristo. Paulo ensina através da sua amabilidade para com os cristãos da Galácia algumas lições para nós. Às vezes é necessário ser duro, como a pederneira no deserto, e às vezes é necessário ser dócil, como uma ovelha. Paulo foi firme ao falar com os irmãos, mas também foi terno, amoroso, como uma ovelha. O ensino e as orientações às vezes precisam ser rígidos, mas também deve ser equilibrado com palavras de ânimo, afeto, cuidado e atenção, como um pastor que cuida, alimenta e protege o rebanho. Aqui o Paulo está agindo dessa maneira, está sendo firme na maneira como se reporta aos irmãos, mas ao mesmo tempo equilibra essas palavras rígidas com palavras de afeto, cuidado e atenção. Firmeza e coragem são necessárias diante dos mercenários, dos leões e dos lobos vorazes que querem conduzir o rebanho, presos a regras e a mandamentos criados por eles mesmos. É importante se colocar também, como Paulo, como modelo para aqueles que ensinamos. Ele diz: se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Ou seja, empatia no ministério cristão se faz necessário para compreender o outro e dar a direção adequada, vinda de Deus e não de si mesmo. É necessário, às vezes, se colocar no lugar do outro para poder compreendê-lo e dar a direção adequada para a sua vida. O apelo nesse momento, nesse trecho que lemos, através do apóstolo Paulo é: irmãos, não retrocedam, caminhem para a frente e não para trás. Não voltem à escravidão, à maneira como viviam anteriormente, presos aos deuses, presos aos rudimentos, às coisas elementares deste mundo. Não transformem toda a minha dedicação, ele diz, toda a minha dedicação a vocês em algo inútil. Vocês foram conhecidos e reconhecidos por Deus. Ele tomou a iniciativa de vir até nós, derrubou a barreira que existia entre nós e Ele, a lei, e construiu uma ponte de acesso, chamada Jesus Cristo, nosso Senhor. Não a tradição dos nossos antepassados, não os deuses a quem servíamos, não a lei de Moisés, somente e exclusivamente Jesus. Pois Ele mesmo disse, nosso Senhor Jesus Cristo: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás, olhe para o autor e consumador da nossa fé, pois somos todos iguais e dependentes do mesmo Senhor, Jesus Cristo, que fez uma nova aliança conosco para nos conduzir a Deus e à eternidade.
Que Deus te abençoe. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer